Bom, pessoal, para que a gente possa entender um pouco melhor aí, né, a área que nós vamos começar aí, né, a pisar, né, com o PHP, a gente precisa de alguns conceitos relacionados a redes de computadores, tá? Então, o mais simples, né, o mais básico, né, que a gente tem de redes de computadores, né, o porquê que eu crio uma rede de computadores, né? O porquê que vocês têm, né, uma rede de computadores em casa, né, quando vocês têm aí a internet e vocês colocam um roteador, tá? Lembrando que todo mundo em casa tem uma rede, né? O fato de ter um roteador sem fio e você ter ali celulares conectados a esse roteador ou computadores conectados nesse computador, ou uma televisão, um videogame ou uma câmera sem fio, nós estamos criando redes de computadores, né? E por que vocês criam redes de computadores em casa? Com um objetivo bem simples, vocês querem compartilhar a internet, né, que chega na casa de vocês, tá? Seja ela via cabo, seja ela via rede, seja ela via telefone, tá? Vocês querem compartilhar, né, essa internet, esse recurso com os demais, né, computadores, com os demais dispositivos, né, conectados à rede. Quando a gente fala redes de computadores hoje, talvez é um termo um pouquinho ultrapassado, talvez o mais correto seria redes de dados, redes de comunicação, né? Por quê? Provavelmente em casa vocês têm aí um, dois computadores, né? Eu vou tirar pela minha casa aqui, mas você tem três, quatro celulares, um tablet, um videogame, duas, três televisões, dependendo do tamanho da casa e da família, tá? Então você tem muito mais equipamentos que não são computadores, né, conectados à rede, do que propriamente computadores, tá? Então a ideia mais elementar de redes de computadores, tá? Ela surgiu lá, né, em meados da década, né, na verdade um pouco até antes, né? Na década de 70 a gente teve já o surgimento da internet. Redes de computadores vem um pouco antes, né? O primeiro computador aí, né, que nós temos notícia que é o ENIAC, surgiu lá, né, meados da Segunda Guerra Mundial, né? Logo já na década de 50 a gente já tinha aí, né, esses computadores ainda de grande porte, mas já conectado em redes, tá? E aí qual que era o intuito, né? Você compartilhar algum tipo de recurso, tá? Então seja processamento, seja espaço, né, em disco, ok? Seja hoje em dia internet, tá? Então, em casa, né, nas residências das pessoas, o motivo mais simples, né, de se compartilhar, né, um recurso de redes de computadores é justamente o acesso à internet que você compartilha com as pessoas da casa. Se a gente pensar na escola, por exemplo, a escola também compartilha recursos dentro da rede de computadores que vão além, né, da internet. Tem a internet também, né, dentro da escola, mas dentro da escola a gente, por exemplo, compartilha, né, o espaço, né, lá no servidor, tá? De modo que todo mundo trabalhe no mesmo espaço e fique muito mais fácil aí, né, o backup. Quando eu estou falando do espaço, eu estou falando do HD, né, lá do servidor. Ou, por exemplo, uma impressora que está conectada à rede e eu tenho vários computadores, né, da secretaria, da diretoria imprimindo, né, nessa impressora que também está conectado à rede. Então, a ideia de rede de computadores é que eu compartilhe recursos. Tá? Essa foi a ideia que ela surgiu lá atrás e essa ideia ela permanece até hoje. Tá? Um dos recursos que a gente pode vir a compartilhar, na verdade a gente vai ver aqui, né, alguns recursos que nós podemos compartilhar. E toda vez que a gente está compartilhando alguma coisa dentro de uma rede de computadores, tá, a gente tem uma característica, né, que é o servidor. O servidor, ele é um equipamento que pode ser um computador, na maioria das vezes, mas ele pode ser um dispositivo, né, com o sentido de compartilhar algo, tá? Então essa é a ideia do servidor, é um equipamento que serve, tá, a outros equipamentos, então, dentro da rede de computadores, tá, ok? Então na casa de vocês, vocês têm aí o roteador, tá? É um exemplo de dispositivo, tá, ok? Que compartilha a internet, tá? E aí a gente, né, só para dar uma definição um pouquinho melhor, né, em relação a servidores, geralmente a gente pensa em computadores, mas, né, via de regra hoje, né, se a gente for parar para pensar,
tá? Como eu disse agora há pouco, tá? Dentro de uma rede ela não é mais formada só por computador. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar o meu celular e compartilhar a internet dele com outros celulares ou com outros computadores. Tá? Então, o conceito de servidor continua o mesmo, mas não necessariamente, né, como eu estou vendo nessa foto. Mas a grande ainda, né, ideia de servidor é que ele seja um computador de grande porte, tá? Para poder compartilhar. Tá? Eu consigo compartilhar a internet do meu celular com os meus colegas, com o meu computador? Consigo. Mas se eu tiver que compartilhar a internet do meu celular, né, com 10, 15 pessoas, já fica um pouco difícil, né? Aí a gente, né, realmente vai para um computador, tá? Então, quando a gente pensa no computador em si, a gente tem lá servidores de torre, né, e servidores aí de hack, tá? Nesses servidores de hack, tá, o que nós temos, né? Principalmente quando junta eles, né, vira esses clusters, né, ou fazenda de servidores aí, né, em alguns termos, né, em algumas, né, em alguma literatura também usa esse termo, tá? Então a ideia, né, de servidor é que ele é um conjunto de hardware e software. Então é importante que fique claro que não é só o hardware que faz um servidor. Eu preciso ter um software capaz, né, de, junto com o hardware, disponibilizar recursos como serviços e ou dados para uma rede de computadores ou ainda para uma rede de servidores. Tá? Então, quando a gente fala serviços ou dados, né, a gente vai ter aí, né, vários tipos aqui, né? Vamos começar com o servidor de dados, né? Principalmente aí o servidor de arquivos. Não é muito usual em uma residência, mas dentro de uma empresa privada ou de uma empresa pública ou mesmo lá na escola é algo comum, tá? Então eu tenho lá, tá, o meu computador e aí esse computador ele compartilha o HD dele, né? Então ele é um servidor de arquivos, tá? Então todo o acesso a ele, primeiro que, né, via de regra, um servidor, né, ele tem ali já algumas características de segurança, tá? Então vamos pensar lá na escola, tá? Então eu tenho lá a secretaria, onde ela armazena as informações dos alunos, né? Por exemplo, as fotos, os documentos, né? Todas as informações dos alunos. Ainda lá na escola a gente tem a diretoria de serviços, onde ela também vai armazenar mais as informações dos professores, dos funcionários. Então a diretoria de serviços é o RH da escola, tá? Então a gente tem várias pessoas, né? Eu citei só 2 departamentos, mas a gente tem a diretoria, a gente tem a coordenação, a gente tem os próprios professores e por fim nós temos os alunos. Então todos esses produzem arquivos que podem ficar armazenados aí no servidor, tá? Então o servidor, tá? Então a ideia dele é servir aí, né, o recurso de arquivos na rede de computadores, tá? Um outro tipo de servidor que vocês utilizam, tá, é o servidor de e-mail, tá? Então nesse caso aqui, né, então toda vez que eu mando um e-mail para alguém, né, então eu sou o remetente, né, e para poder mandar esse e-mail, que nada mais é do que uma carta, né, que eu vou mandar eletronicamente, eu preciso estar conectado a um provedor, tá? Eu preciso fazer aí, né, o uso de um provedor, tá ok? Então é importante aqui, né, deixar então claro, né? Então, por exemplo, o provedor que nós utilizamos, né, que é a Microsoft. Então, os e-mails institucionais de todos os alunos, de todos os professores, de todos os funcionários do Centro Paula Souza, né, está na Microsoft. É o único? Não, não é o único. Vocês têm aí, talvez no e-mail particular, vocês têm a Gmail, vocês têm o Outlook, vocês têm a Hotmail, ou vocês mesmo têm outros e-mails. Aí, por exemplo, a Apple tem o iCloud, tá? Mas para nós, né, talvez aí o mais famoso aqui seja o da Microsoft, né, o que a gente chama de e-mail institucional. Não é um único, mas para nós aqui é um exemplo de e-mail, tá? Então, se eu preciso mandar um e-mail para vocês, eu preciso então acessar o site, tá, do meu provedor de e-mails ou do meu servidor, tá? Escrever o e-mail, colocar o endereço do destinatário e clicar no enviar. Hoje em dia é uma operação muito simples, na verdade sempre foi uma operação muito simples, né? Mas, né, talvez um pouco, né, em desuso, dado aí a facilidade que nós temos de usar comunicadores instantâneos como o WhatsApp e tantos outros similares, tá?
mas também é um exemplo de recurso que está sendo compartilhado na rede de computadores, tá? Um outro tipo de servidor, esse não é tão usual também em casa, mas dentro de empresas, dentro da escola, esse tipo de servidor existe, que é o servidor proxy, tá? O servidor proxy, tá? Basicamente ele funciona ali, né, junto com o firewall, né? Ele faz, na verdade, um filtro, tá? Ele também tem a ideia aí, né, de compartilhar a internet, tá, com os demais dispositivos da rede, tá? Então, quando a gente fala compartilhar a internet, o roteador que vocês têm em casa se aproxima bastante de um servidor proxy, tá? Mas a gente tem muito mais dentro de um servidor proxy, tá? Então, se a gente pensar lá na escola, por exemplo, alguns sites, por exemplo, são barrados, né? Então, alguns sites não é interessante que os alunos acessem dentro aí da escola, ou mesmo dentro de uma empresa. Exemplos de sites, sites de conteúdo adulto, tá? Então acho que foge totalmente do escopo da escola. Então são sites que estão bloqueados, né? O YouTube, por exemplo, né, ele fica bloqueado nos laboratórios, mas é liberado nas máquinas dos professores. Por quê? O YouTube, na verdade, sites de streaming de vídeo consomem uma largura de banda muito grande, tá? Então faz com que, né, a internet seja usada aí, né, assim, vamos imaginar que a gente abre aí totalmente a torneira, né, da internet, numa comparação bem simples aí com uma torneira de água, e aí o fluxo é muito grande. Então, se a gente deixa o YouTube aberto para todos os alunos utilizarem, né, a gente tem uma queda de desempenho na rede. Tá? Então, via de regra, no laboratório ele fica bloqueado, né, acho que é um único laboratório que ele está liberado. Tá? Então, esse tipo de bloqueio, olha, eu vou liberar um determinado site para algumas máquinas e para outras não. Isso é feito por um servidor proxy. Tá? Então ele é um servidor que compartilha a internet. Tá? Então o que vocês têm em casa aí é o roteador. Então ele faz parte do papel do servidor proxy, mas ele faz muito mais o servidor proxy. Ele pode permitir bloqueios, ele pode liberar. Tá? Então, por exemplo, dentro da escola, né, às vezes a internet está liberada, tá? Ou melhor, está bloqueada no horário de aula, mas na hora que chega no horário do almoço, ela é liberada totalmente para os alunos acessarem. Tá? Então tudo isso é feito, né, através de regras que são implantadas em um servidor proxy. Tá? O servidor de banco de dados, tá? Então é uma disciplina que vocês têm, né, aí no curso. Tá? Então vocês têm uma disciplina de modelagem, desenvolvimento de banco de dados, né? E aí, esse banco de dados, ele geralmente também está, né, armazenado e também é gerenciado, né, por um servidor, tá, ok? Então, nós temos aqui a figura do SGBD, então, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, ele também é implantado em um computador, tá? Aqui mais com características de computador mesmo, tá? A gente não tem muito nessa figura. Embora a gente tenha banco de dados que funcionam, né, localmente, banco de dados que funcionam na rede, né, mas eu vou deixar detalhes mais específicos para essa disciplina, tá? Mas eu posso ter um banco de dados no meu celular? Posso, mas esse banco de dados geralmente não é compartilhado, né, com outras pessoas. Né? A ideia do banco de dados geralmente é que ele está no computador e ele fique acessível, né, não só para outras pessoas, mas para aplicações. Tá? Então um exemplo muito bom aqui é o NSA. Tá? Então o NSA ele está armazenado em um computador lá na escola, e aí através, né, da rede de computadores, seja dentro da escola, seja da internet, nós acessamos. Tá? Então eu, por exemplo, na hora que eu preciso fazer a chamada, tá, eu acesso o NSA que eu tenho instalado no meu computador, que acessa o banco de dados, né, onde eu tenho acesso aí aos meus alunos. Né? Vocês acessam um outro tipo de aplicação, que é uma aplicação web, tá? Que por sua vez também acessa o mesmo servidor de banco de dados. Tá? Então é um servidor, tá? É um sistema gerenciador de banco de dados, né, que atende a múltiplas aplicações. Tá? Então o NSA é o melhor exemplo para nós. Tá? E por fim, nós vamos ter aqui o que mais nos interessa, um servidor web. Tá? Eu acabei de falar aí rapidamente do servidor web, né? Quando eu dei o exemplo do NSA, principalmente para o aluno. Né? Então, quando vocês acessam o NSA, vocês estão utilizando um navegador.
tá? Então aqui, olha, vamos imaginar, então eu tenho aqui, olha, o centro, né? Eu vou ter aqui a internet, tá? Então todo mundo aí, né, conectado à internet, e aqui eu tenho os meus usuários, né? Então vocês, alunos, nós, professores, né? A diretoria hoje, né? Isso está muito nítido, né? Esse acesso remoto, então o NSA está dentro da escola e a gente está acessando ele através aí, né, da internet, tá? E especialmente vocês acessam o NSA através de uma aplicação web, tá? Vocês acessam o NSA através de um site, diferentemente de nós, né, que temos o programa instalado, vocês acessam ele através de um browser. Então, por exemplo, o Google Chrome, o Edge, né, o Microsoft Edge, Firefox, qualquer navegador, né, eu consigo acesso aí ao meu NSA, tá? Então, aqui, olha, nós somos, né, vamos também aí nos incluir. Então, nós somos os usuários, né, que através da internet, tá, eu vou acessar aí, né, a rede de computadores dentro da escola. Então, vamos imaginar que tudo isso daqui, olha, é a escola, tá? É a ETEC, tá ok? A ETEC ela tem lá um servidor proxy, como eu acabei de explicar, tem as regras que impedem o acesso, tá? E aí, né, através desse servidor proxy, a gente tem aí, né, os vários outros servidores que tem dentro da escola, tá? Então a escola ela tem aí um servidor de arquivos, ela tem um servidor de banco de dados aonde está o NSA, tá? E aí, tá? Então eu consigo acessar especialmente o servidor aí do NSA. Tá? Então, eu vou ter aí uma figura do servidor web que me permite acessar uma aplicação via navegador. Tá? E via navegador eu acesso o meu banco de dados. Tá? Então, na verdade, a gente tem em conjunto dois servidores em questão. Eu tenho o servidor web que permite que eu acesse uma página web, tá? E por sua vez eu tenho um servidor de banco de dados também, tá? Que ele vai me permitir aí então acessar os dados dos alunos que estão armazenados no NSA, tá? Então, esse servidor web, ele é, né, o ponto mais importante para a nossa disciplina. E aí a gente fala um pouquinho mais dele, né, de um modo, claro que um pouco resumido, porque senão eu vou entrar demais na disciplina de redes de computadores e não é a nossa intenção aqui, tá? Então, no caso do servidor web, tá? Ele utiliza, né, o que a gente chama de protocolo HTTP. Tá? O protocolo HTTP ele é utilizado para transferência de hipertexto. Tá? Vocês provavelmente já ouviram essa palavra hipertexto lá na disciplina, né, de DDW, tá? Quando vocês começaram a estudar o que é o HTML. Tá? E daí que vocês vão perceber que essa disciplina ela tem uma proximidade muito grande com o HTML. Tá? Mas, por enquanto, né, o que nos interessa saber aqui de HTTP, ele é um protocolo onde eu vou transferir aí hipertexto. Em outras palavras, HTML e tudo que o HTML traz. Então, vocês já viram que lá no HTML eu posso colocar texto, imagens, vídeos, sons e uma série de outros recursos. Tá? Então, esse servidor, tá ok? Qual que é a intenção dele? Se a gente pensar talvez nesse primeiro momento da disciplina, né? Lá em DDW vocês estão apenas construindo páginas isoladas, que só vocês acessam. Tá? Quando eu jogo isso para um servidor e deixo público na internet, qualquer pessoa conectada à internet acessa a página que vocês fizeram. Tá? Então essa é a ideia de um servidor web aqui, de um modo bem resumido. Então é um servidor que ele vai trabalhar com o protocolo HTTP, ele é capaz, né, de aceitar respostas, né, aceitar pedidos de clientes utilizando esse protocolo. Então, quem são os clientes? Os navegadores, tá? Então, aqui, Internet Explorer, Google Chrome, que a maioria das pessoas utilizam, Firefox e tantos outros que existem, tá? Então, uma vez que ele aceita o pedido, ele é capaz, né, ele tem que ser capaz de servir respostas. Então, bem na essência do servidor. Então, eu permito que ele conecte, que ele aceite conexão de clientes e responda a esses clientes. E aí, o que são as respostas? São justamente as páginas web, tá? Justamente com os HTML e os vários objetos embutidos.
Então, como eu disse, imagens, vídeos, sons, GIFs, animação, tudo que vocês já conhecem de internet, tá? É servido como resposta para vocês, né, através de um servidor. Então, quando vocês digitam lá, né, facebook.com.br no navegador de vocês, ou quando vocês digitam Google, ou mesmo Instagram, ou mesmo qualquer site, quando vocês digitam ele no navegador, tá, alguém, algum computador ligado à internet vai receber esse pedido, tá? Ele vai processar, né, esse pedido HTTP e ele vai devolver a resposta sempre no formato de um site. Tá? Então essa é a ideia do servidor web. Claro que, pessoal, eu coloquei de um modo bem simplificado. Se eu for entrar muito em detalhe, a gente vai entrar muito na disciplina de redes e não é a intenção para nós agora. Tá? Como que eu transformo um computador? Tá? A gente vai pensar agora em computadores. Como que eu transformo um computador em um servidor web capaz, né, de prover aí respostas? A gente vai utilizar um software. Então lembra lá na primeira definição que eu dei de servidor, né? Ele é um conjunto entre hardware e software, tá? Então ele não é só o hardware, tá, ok? E nesse caso eu tenho dois softwares. Eu tenho o Apache, tá? Que ele faz então esse papel de servidor web, tá? E eu tenho o IIS, ou Internet Information Service. Tá? Então, no caso do Apache, ele é um software livre, tá? Não tem nenhum custo, né, para ser utilizado, tá, ok? Ele é desenvolvido pela Apache Software Foundation, é multiplataforma, é uma das características mais importantes dele aqui, tá? Ele pode ser instalado, na verdade, em sistemas operacionais diferentes. Então, por exemplo, Windows, Linux, Mac, né, e tantos outros. É possível também, né, que eu instale ele no meu celular, tá? Principalmente no Android, né, que vem do Linux aí, tá? Então que a gente instale ele e de repente compartilhe, tá? Transforme o meu celular, né, em um servidor web. Não é a intenção nossa fazer isso, a intenção nossa sempre vai ser, tá? Relacionado a computadores, mas eu transformo, tá? Um sistema operacional aí, né? Um hardware utilizando um desses sistemas operacionais em um servidor web, ok? E aí o IIS, o Internet Information Service, ele é proprietário, tá? Ele é desenvolvido com a Microsoft, tá? Embora ele não tenha custo, tá? Não há custo para utilizar ele, mas há uma contrapartida, tem que ser utilizado no Windows, tá? E o Windows tem custo, ok? Claro que nós aqui da escola, professores, alunos, né, nós podemos utilizar tranquilamente o Windows, sem custo. Mas quando eu levo isso para uma empresa, não. Né? A empresa tem que comprar, né? Ela tem que licenciar o Windows, tá? Então, nesse caso, é um Windows Server, tá? Então, vocês já viram um pouquinho aí de servidor, de sistemas operacionais, né, no ano passado, ok? Então, tem-se um custo de licença, tá? Que é sempre significativo, tem sempre aí que mensurar o que fica melhor, o Windows ou o Linux. A gente não vai entrar no mérito aqui de falar quem que é melhor, quem que é pior, mas tem custo, tá? Isso é evidente, tá bom? E aí, uma vez que a gente tem, então, esse conhecimento, só existem esses dois? Não. Existem vários outros, tanto que o Apache aqui, depois a gente vai ver, né, alguns derivados dele, né, que permite com que a gente possa, né, instalar no computador de vocês, né, lá no computador da escola, para que a gente possa utilizar para nossa aula, tá? E aí, continuando aqui, né, então, a partir de servidor web, então eu já estou falando, né, de páginas HTML que vão estar hospedadas, né, em um servidor. Então, toda vez que vocês acessam um servidor, que vocês acessam, por exemplo, o site da escola, tá, ele vai devolver para vocês, né, sempre um conteúdo HTML que o próprio navegador é capaz de interpretar e mostrar o resultado. Tá? E aí a gente chega num ponto muito importante, né? Páginas dinâmicas e páginas estáticas. Tá? O que vem a ser isso? Tá? Então, antes, só para a gente lembrar, o que é uma página web ou um arquivo HTML, como vocês estão acostumados? Tá? Então, uma página web ela é um arquivo no formato HTML que contém o nosso hipertexto. Então, o que eu falei agora há pouco aí do protocolo HTTP. Né? Então, o meu servidor é capaz de aceitar aí, né, pedidos hipertextos. Tá? E ele vai me devolver um HTML que contém
textos, imagens, sons, vídeos, tá? E aí, na maioria das vezes, né, essas páginas contêm ligações clicáveis, né, ou hiperlinks, tá, que permite que eu possa navegar entre outras páginas do meu site. Tá? Então essa é a nossa intenção aqui. Quando eu acesso uma página web, eu posso navegar por ela clicando em links, que às vezes são palavras que estão sublinhadas ali em azul, ou às vezes está um botãozinho, né? Então hoje links, isso é algo muito simples, né? Então um clique aqui, né, ele permite com que eu ligue a minha página com outras páginas que porventura também estão armazenadas em outros servidores. Tá? Na sequência, só para mostrar aqui, então eu estou mostrando a página, né, da escola, então daqui de Mococa, então da ETEC Francisco Garcia, é um exemplo de páginas estáticas, né? Então a ETEC aqui de Mococa, Francisco Garcia, a ETEC de São José do Rio Pardo, tá? Ela tem páginas estáticas. Ah, mas o que vem a ser uma página estática? Uma página que não muda, que ela não tem uma interação com quem usa. Ah, mas eu estou interagindo, eu estou ali olhando, lendo, eu estou ali clicando. Sim, tá? Mas o conteúdo dela não é alterado pelo usuário da página, ele só é alterado pelo proprietário. Tá? Então, né, quem tem a propriedade do site, então na ETEC aqui de Mococa, por exemplo, ela paga, né, uma empresa para cuidar. Lá em São José tem um funcionário específico que cuida, tá? Então, toda vez que eu preciso atualizar, esse funcionário precisa alterar aí o site. Tá? Tenho só exemplos de páginas estáticas? Não, a gente tem exemplos de páginas dinâmicas. E páginas dinâmicas, talvez o melhor exemplo que a gente possa ter é o próprio Facebook. Tá? Não é a única, na verdade, qualquer página onde eu tenha uma interação entre o meu usuário, tá, e o site, quer dizer, a interação nesse caso é eu, usuário, informar alguma coisa para o meu site. Então, por exemplo, no Facebook, para que eu possa, primeiro, enxergar essa página, tá, eu preciso entrar com usuário e senha. Tá? Eu preciso ter um login e senha. Às vezes, algumas páginas estão disponíveis aí, né, através de um acesso sem usuário e senha, mas eu não consigo interagir com ela. Se eu quero interagir, né, então vamos pensar bem no Facebook. Olha, eu quero escrever aqui uma mensagem para a ETEC Francisco Garcia. Tá? Aí sim, eu preciso estar cadastrado. E o fato de eu vir aqui, olha, e escrever uma mensagem, eu estou interagindo com uma página. Eu estou mudando o conteúdo dela. Tá? E isso volta também na ideia de servidor. Então eu estou compartilhando uma informação aqui que outras pessoas vão estar visualizando, que outras pessoas vão estar fazendo aí uma interação com ela. A gente consegue criar uma discussão. Né? O Facebook, se a gente olhar lá atrás, a história dele, ele começou, né, justamente em cima dessa ideia, né, de blogs, mini blogs, né, onde se agrupou vários aí, e ele permite esse tipo, né? Hoje em dia é muito comum isso, né? Talvez eu nem preciso explicar, mas se a gente voltar alguns anos atrás, 20 anos atrás, né, a gente estava bem no começo do que era a ideia de blogs, né, onde alguém postava as coisas e as pessoas iriam interagindo. Tá? E o Facebook ele vem justamente dessa maneira. Hoje em dia, né, é o que é, e não é o único, né? Tem aí o Instagram, tem várias outras redes sociais que seguem o mesmo formato, tá? Então toda vez que eu tenho interação, aqui eu mostrei uma página só, mas a gente tem várias. O e-mail, tá, de vocês é um exemplo de página dinâmica. A página de um banco, né, onde eu entro com o meu login e senha e vejo as minhas informações de saldo, e vejo e faço as minhas transações bancárias, são exemplos de páginas dinâmicas, tá? Então uma página dinâmica, ok? Ela é criada, né, por um programa ou mais, né, especificamente por um script que é executado no servidor web. Tá? Então a gente vai ter aqui a ideia do servidor web aí, né, muito próximo, né, a páginas dinâmicas, embora ele trabalhe com as duas, né, tanto páginas estáticas quanto páginas dinâmicas. Tá? Falando mais especialmente das páginas dinâmicas, né, qual que é a vantagem que nós temos, tá, ok? Então, quando a gente trabalha com páginas dinâmicas, primeiro que a gente vai fazer uso, né, especialmente de uma linguagem de programação. Tá? Então, quando a gente fala linguagens de programação,
são linguagens que vão desenvolver um programa. No nosso caso, como nós estamos falando de páginas para a internet, né, a gente vai ter um conceito um pouquinho ampliado relacionado aí à linguagem de programação. Tá? Quando a gente fala programa, subentende um programa que está instalado no meu computador, tá? Que eu vou executar ele clicando 2 vezes lá na área de trabalho, através de um atalho, e ele abre um programa. Tá? Sim, tá? Quando a gente pensa numa linguagem de programação, sim. Quando a gente pensa numa linguagem de programação que vai estar associada com uma página web, tá? A gente tem esse conceito um pouquinho ampliado, tá? Que a gente vai ver aqui na sequência do slides. Mas quais são as linguagens que eu posso utilizar para criar páginas web dinâmicas? A gente tem o PHP, nós temos o Java, nós temos o Perl, o .NET, né, o Visual Basic, ou vb.net, nós temos o C Sharp, nós temos Python, nós temos hoje uma série de linguagens, né, que fazem isso. Tá? O próprio JavaScript ele também permite isso. Tá? Então aqui eu citei apenas algumas de uma infinidade aí, de uma lista muito longa. Né? O C++, o C, a linguagem C, também é possível criar páginas web dinâmicas, mas vocês vão ver que a gente vai optar aqui, né, por uma linguagem que ela é simples, tá? E muito poderosa. Apesar de simples, ela é poderosa para se criar sites, para se criar páginas web dinâmicas. Tá? Então, nesse caso, uma das vantagens, né, é, por exemplo, poder, né, utilizar aí o acesso a um banco de dados, tá, ok? Então, vamos voltar de novo aí no NSA, tá? Então, aí no NSA, tá, ele é um banco de dados e a gente usa uma aplicação web, eu uso o site lá do nsa.cps.sp.gov.br para acessar, né, o banco de dados que está localizado na escola. Então, através de uma página dinâmica, eu posso, por exemplo, ter acesso a um banco de dados que está localizado, às vezes no mesmo servidor, às vezes em outro servidor na web, outro servidor de banco de dados. Tá bom? E aí, olha, a gente vem especialmente agora falar de PHP, que é o nosso objeto, né, de interesse aqui. Objeto é a nossa linguagem de interesse. Tá? Então, só para a gente começar aqui, tá, o que é o PHP? Tá? O PHP ele é um exemplo de linguagem de programação, mas é uma linguagem do tipo script. Tá? Uma linguagem do tipo script, né, o que é? Né? É uma linguagem que ela é executada no interior de um programa ou ainda de outras linguagens. Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando outras linguagens aqui, a gente está falando do HTML. O HTML não é uma linguagem de programação, né? Ele tem uma característica muito simples e muito direta. Tá? Ele cria páginas estáticas. Então, lá na disciplina de DDW, vocês criam páginas estáticas, vocês não têm interação, né, com a página, né? Eu só visualizo ela, mas quando eu falo interagir, eu vou colocar o meu nome, eu vou alterar, tá? Para dar esse dinamismo à página, eu preciso associar ela com uma linguagem de script, tá? Então o PHP ele vai fazer justamente isso, tá? E a função é justamente estender a funcionalidade do programa, né? Ou ainda controlá-lo. Tá? Então o HTML ele tem uma limitação muito clara, ele só produz páginas estáticas. Eu quero fazer com que o meu HTML produza páginas dinâmicas, então eu associo ele com uma linguagem de script. Tá? E é justamente essa a nossa intenção aqui. Tá? Na sequência, a gente tem basicamente 2 tipos de linguagens, né, de script. Nós temos as linguagens que funcionam do lado cliente, tá? Então, client-side scripts, e as linguagens que funcionam do lado servidor, os server-side scripts, tá? Então, como o próprio nome fala aqui, antes de explicar, né, eu tenho uma linguagem que ela vai funcionar do lado cliente. Então, por exemplo, a linguagem que funciona lá no navegador do meu usuário, então no navegador de vocês, aqui no meu navegador, e a gente tem a linguagem de script que vai funcionar lá no servidor, por exemplo, lá dentro da escola, né, ou lá da Microsoft, ou aonde estiver, tá? Então, nesse caso, né, são códigos de programas que são processados pela estação cliente. Então, de novo, pelo usuário que está acessando através de um navegador.
Geralmente, em aplicações voltadas para a internet, o código é executado no cliente, cuida de pequenas consistências de telas, validações, né? A gente vai ter um exemplo aqui como o JavaScript, tá? Mas o JavaScript hoje ganhou uma dimensão muito grande. Tá? E as linguagens que são processadas do lado do servidor, que é o que nos interessa aqui no PHP, elas são códigos que vão ser processadas no servidor. O servidor vai interpretar o código, tá? E devolve o resultado para o cliente. Tá? Essa é a ideia, tá, do servidor. Então, das linguagens do lado do servidor. Ela processa isso no servidor e devolve isso para o cliente. E aí a gente entra no PHP de fato. Tá? O que é o PHP? O PHP, primeiro, ele vai ser um acrônimo, tá? Para Hypertext Preprocessor. Tá? Então ele é um acrônimo recursivo aí, né? Então toda vez que eu vejo aí o preprocessor, né, o P dele aí, ele entra justamente nisso. Né? Ele processa ou ele pré-processa um hipertexto, ele pré-processa o nosso HTML. É uma linguagem open source, tá? Então, de novo, né, a gente não tem custo para utilizar o PHP. Né? A gente pode baixar, instalar ele em qualquer computador, seja Windows, Linux, Mac e por aí vai, não há nenhum tipo de custo. Né? E ele vai ser uma linguagem, né, que ele é utilizada para o desenvolvimento de aplicações web, né, imbutível dentro do HTML. Então, é uma linguagem de script, tá? É uma linguagem de script do lado servidor, que eu vou associar ela a um servidor web, tá? Então essa é a característica do PHP, tá ok? Ele vai permitir com que eu crie sites dinâmicos, então, por exemplo, sites como o do NSA. Ah, o NSA ele é desenvolvido em PHP? Não, o NSA é desenvolvido em C#, tá? Então, aquela hora quando eu mostrei as linguagens, né, temos várias, o PHP não é a única, né? E no caso aí do NSA, ele é desenvolvido aí, né, em cima da plataforma .NET, tá? Ele vai possibilitar então a interação do usuário através de formulários, né? Então uma linguagem dinâmica, ela traz justamente isso, tá? E aí a gente tem algumas diferenças, né, entre PHP e JavaScript, na verdade muitas, né? Muitas, são linguagens totalmente diferentes. Mas o PHP, ele é uma linguagem do tipo server-side, né? É uma linguagem que vai funcionar do lado servidor, tá? Então ele é executado no servidor. E ele sempre envia para o cliente um HTML puro. Então a gente vai ver que a gente vai colocar o nosso código, mas esse código ele é interpretado, né? E o cliente que vai acessar, quer dizer, o navegador que vai acessar, ele só vai visualizar, né, a página HTML, ele não vê todos os códigos. E com isso a gente ganha inúmeros benefícios, tá? Um deles é o acesso ao banco de dados, tá? Aplicações existentes que possam estar no servidor. O código-fonte ele não vai ficar exposto, tá? Então a gente vai ver isso com o passar das aulas, né? E aí ele é útil, né, não só o PHP, mas aí uma linguagem, né, do tipo client, né, de server-side, ela, né, lida muito bem com senhas, né? Ele esconde as senhas, tá? Então o usuário entra com a senha, eu criptografo, mando isso para o servidor, né, e verifico se a senha está de acordo aí com o que o usuário precisa. Tá? E aí a gente faz uma pausa aqui, né? A gente vai continuar essa explicação do PHP agora um pouco mais específico, e para isso eu vou usar um site que é o do W3 Schools. Tá? É um site que eu utilizo aqui para as nossas aulas, né? E aí eu vou continuar a explicação agora sobre esse site, tá bom?